Obrigado. Olá, boa tarde. Estamos começando nossa 88ª Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Vamos começar analisando o índice Bovespa, como sempre. Eu preciso... hoje cheguei há pouco aqui de reuniões no escritório, então mal vi o mercado. Então vamos começar do começo. Estou mostrando a vocês o gráfico do Bovespa desde 1995. Esse é o Bovespa nominal, não indexado. Nós temos um evento técnico que é o rompimento desta pretensa reta. E os preços estão nessa tendência de alta desde agosto do ano passado, quando nós tivemos essa queda referente ao rebaixamento dos Estados Unidos pela S&P. Muito bem. Nós estamos próximos de um topo importante que é 70 mil pontos. E o comportamento dessa última semana, no meu entender, ainda não escapou da zona de influência dessa acumulação que eu ainda quero crer vai ser chamada no futuro de uma deriva. Deriva é um processo em que os preços sobem e passam a derivar no sentido do movimento. Depois de um movimento definido, os preços derivam no sentido do movimento. É parecido com a bandeira, só que a deriva é para cima e a bandeira, quer dizer, a deriva é no sentido do movimento, enquanto que a bandeira é no sentido contrário ao do movimento. A bandeira é um processo de realização de lucro que resulta na continuidade do movimento anterior, enquanto que a deriva é um processo que mostra perda de força do movimento e resulta na reversão do movimento. Então, por hora, ainda que nós vamos ver em seguida que o S&P está rompendo, teve um rompimento espetacular, eu acho que não dá para a gente imaginar que a Bovespa já escapou dessa zona de resistência aqui. Até porque, como vimos, nós estamos aí muito próximos desse topo aqui de 70 mil. Esse foi um topo importante, porque os preços, após chegarem nesse nível em abril de 2011, eles acabaram caindo 32% praticamente, né? Então esse é um nível importante. Nós estamos então, portanto, numa formação que tem características de deriva e num processo e próximos dessa resistência a 70 mil. Não dá para descartar a possibilidade dos preços irem a 70 mil, eu acho que é uma possibilidade real, mas o fato de que a gente consegue visualizar esse arrasto aqui no sentido do movimento sugere, no mínimo, uma correção mais acentuada em que os preços poderiam voltar a cair para esse nível de suporte aqui a 60 mil. Vamos esperar e ver o que é que vai acontecer. Vamos ver aí o índice futuro, o que está falando para a gente. De uma maneira até um pouco mais dramática, né? A gente até poderia, no índice futuro, inferir que aqui próximos desse nível de resistência, nós temos resistência, acho que importante, aqui é exatamente a 70 mil também. Oriunda, vejam, tivemos aqui fundo em julho de 2010, fundo em fevereiro de 2011, esses aí todos muito próximos de 70 mil pontos, né? 70.500, alguma coisa assim. E olhando no curto prazo,
aí a gente tem essa reta rompida, nós temos essa reta rompida, e aqui os preços na terça-feira passada agora, os preços romperam esse nível de resistência aqui, deixa eu dar um zoom maior, esse nível de resistência do topo do começo de março, a 68.560. Estou falando do índice futuro. Deixou esse topo, um topo que fez os preços após ele caírem 4,4%. 4,4%. Então os preços romperam esse nível e ontem nos deram uma formação candlestick que chama-se Harami, que é um corpo real pequeno, contido dentro de um corpo real grande anterior, né? Então é esse branco aqui, Harami em japonês quer dizer mulher grávida. Então esse aqui é o feto da mulher grávida, né? A barriga da mulher. E hoje nós tivemos uma certa confirmação desse Harami, não tão dramática, mas eu acho que isso aqui, esses 3 candles, especificamente esses 2 candles, hoje e ontem, não são atitude de um mercado que acabou de romper resistência importante. Quando o mercado rompe resistência importante, ele vai embora, né? Ele não está indo, está patinando. Talvez ele evolua para uma bandeira de alta, nós vamos ter que ver. Mas, como eu disse, se ele evoluir para uma bandeira de alta, aí sim, eu acho que a gente pode até pensar em colocar compras no rompimento da bandeira, né? Pensar em compras com stop embaixo da bandeira. Mas, por hora, eu acho que a possibilidade maior está sim que a gente tenha uma correção mais acentuada aí dos preços. Os preços estão subindo, mas meio que se arrastando, né? Com exceção do mês de janeiro, que eles tiveram uma alta bastante significativa. Eles estão se arrastando desde agosto do ano passado, né? Sobem e caem. Se a gente pegar, por exemplo, a média, aí o meio dessa acumulação de agosto, a gente vai ver que os preços subiram 20%. É uma alta considerável, com certeza. Mas, primeiro, ainda estão bem aquém de onde eles estavam, né? No mercado, no índice futuro, a gente vê nitidamente que os preços estão nessa tendência de baixa, né? Ou nesse processo de baixa, resguardados por essa reta de resistência. Agora, essa reta de resistência hoje está passando aí pouco acima de 70 mil pontos, né? 71 mil, por aí. Ou talvez até nós venhamos a adequar essa reta para próximo dos 70 mil pontos mesmo. Porque daí nós deixaríamos só essa parte aqui desse topo de 2010, que é esse topo de novembro de 2010, nós deixaríamos um pouco de fora e, enfim. Então, a análise não é muito conclusiva, está difícil para o analista técnico realmente ter uma visão apurada do comportamento futuro dos preços, mas eu fico com essas indicações. Eu quero hoje, ao invés de entrar logo no índice futuro, eu quero mostrar para vocês um indicador mundial que a gente usa bastante, eu acompanho sempre, que é a ADR do Fundo Brasil, que é esse EEWZ, que nós mostramos aqui no Terminal Enfoque. A curvatura dele, o gráfico dele é muito parecido com o do índice Bovespa, é mais parecido com o do índice Bovespa em dólares, né? Porque ele é o índice Bovespa cotado em dólares, é cotado em Nova York, ou as ações que ele representa são cotadas em Nova York, e ele também. E
Isso reforça um pouco a minha ideia de que a gente vai ter a gente está próximo de ter uma queda mais acentuada, porque o que eu vejo atualmente é uma bandeira de baixa acontecendo no EWZ. Eu estou vendo esse processo como sendo queda e lateralização. Queda e lateralização, já tive a oportunidade de falar várias vezes para vocês, né? Indica mais um processo desses aqui, com os preços aí podendo cair ao mesmo tanto que eles caíram no início de março. Vamos esperar para ver, mas vamos ver rapidamente aqui então o índice futuro, aliás o S&P. Está aqui. Vamos ver os rompimentos que aconteceram. Primeiro aqui no S&P. Esse é o gráfico do S&P à vista, SP500 desde 1980. Essa é a grande expansão econômica que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aqui é o estouro da bolha do Nasdaq em 2000. Nessa queda nós tivemos o 11 de setembro, a queda das torres. Aqui é a queda, é o topo anterior ao subprime. Esse aqui é o fundo do subprime. E aí a gente olhando no curto prazo, a gente visualiza aqui a queda de agosto do ano passado, função do rebaixamento dos Estados Unidos. E o rompimento que nós tivemos foi o rompimento dessa acumulação aqui, desse topo, que aconteceu em maio de 2011, anterior a essa queda do rebaixamento dos Estados Unidos. Então, nós tivemos o rompimento inequívoco. Ontem o mercado teve um comportamento um pouco indefinido, deixou um doji, e hoje os preços estão nesse momento na máxima do dia, mas o mercado ainda não fechou, né? Vamos esperar aí um pouquinho mais para ver o que acontece. O Maurício, confere para mim, o S&P está fechando uma hora mais tarde do que nós, não é? É isso? Bem, o Dow Jones também teve o mesmo rompimento, romperam-se esses níveis aqui, esse é o nível de maio, né? Hoje está fechando na máxima do dia, está com cara de subir mais. Está com cara de subir mais, mas por outro lado, nós temos aí uma zona de bastante resistência se aproximando também, assim como no S&P, né? O S&P rompe, mas está dentro de uma zona de resistência, bastante resistência. Se a gente puder aqui, nós vamos ver, ó, toda essa parte aqui onde nós estamos caminhando tem topos e fundos, acumulações aí, tanto agora no passado mais recente, quanto no passado longínquo, lá em 2000 também. Então, isso tudo aqui é uma zona de resistência. Então, vamos ver até onde ele consegue chegar o Dow Jones e o S&P. O Nasdaq, por outro lado, ele teve um rompimento também espetacular, como é bem do feitio do Nasdaq, mas tanto ontem quanto hoje está tendo comportamento de indefinição, após um rompimento que não é bom. Após um rompimento, eu acho que esse tipo de candle não é muito saudável, né? Não mostra a pujança que deve estar tomando conta do mercado quando um nível importante de resistência desse é rompido. Se bem que o Nasdaq também rompe o nível de... ele não rompeu, ele já havia rompido anteriormente o nível de maio de 2011, que na verdade no Nasdaq o topo em vez de maio foi em julho de 2011. Julho teve um topo um pouquinho maior do que o topo de maio de 2011, que é o que corresponde ao topo do S&P e do Dow Jones. Então o Nasdaq já havia rompido, mas ele também anteontem rompeu esse topinho aí que havia sido deixado no começo de março, né? E após ter rompido esse topo, está tendo esses comportamentos aqui que não são lá muito saudáveis, né? Então vamos ver aí, indefinido em função disso. O S&P e o Dow Jones alta no curto e médio prazo, e
o Bovespa viés de baixa no curto prazo, tendência de alta no médio prazo, que nós estamos observando. Eu acho que a previsão de médio prazo, por enquanto, ela fica mais indefinida do que de baixa, que é como nós estávamos a semana passada, e mantemos a nossa posição de tendência de baixa no longo prazo. Muito bem, vamos às perguntas então, Felipe? O Ailton pergunta quais são as próximas resistências para o Ibov no curto prazo. Hoje nós estamos pensando em terminar às 6 horas, minha gente, porque nós estamos com alguns compromissos aqui, tanto o Felipe quanto eu. Então vamos ver se a gente consegue meia hora de perguntas. Então, as próximas resistências do Bovespa, não é? Tá, vamos lá. Ailton. Olha, nós temos uma resistência muito importante a 70 mil pontos, né? Que é, como eu havia dito já, o topo de abril de 2011. Depois nós temos outra resistência a 72 e, finalmente, temos aí resistência a 70 mil, 72, 73 mil e 74 mil, que é o topo histórico do mercado, que aconteceu no Bovespa e à vista. Aconteceu a máxima do mercado, aconteceu no dia 29 de maio de 2008 e foi 73.920, praticamente 74 mil, né? O fechamento mais alto foi no dia 20 de maio, a 73.516. Então, em termos de corpo real, a gente está em 73.500, mas entre 73.500 e 74 mil, a gente pode dizer que é o topo histórico do mercado do índice Bovespa. A partir daí, ele entrará em mares gráficos nunca dantes navegados, para a gente usar o termo dos descobridores do Brasil, meus patrícios portugueses. Felipe? Petri 4, o Luiz pergunta. Olá, Luiz. Então. Aí, mantendo a nossa tradição, já analisar Vale 5 em seguida. Tá. Luiz, Petri 4 está próximo, muito próximo dessa zona de resistência em função dessa reta de resistência. Agora, no momento, ela está com duas considerações técnicas que a gente poderia tecer. A primeira é a possibilidade de nós termos visto uma reta aqui ter sido rompida e o mercado ter feito um pullback para essa reta. É frágil esse evento técnico, porque eu acho que está mais provável de nós termos uma reta ainda não rompida. Agora, essa acumulação, por outro lado, tem características de uma formação de continuação. Seria um triângulo simétrico. Deixa eu até tirar essa reta aqui para não confundir. E eu acho que isso se confirma se nós tivermos aí um bom fechamento acima de 25,50. Nós não precisaríamos nem esperar o rompimento do topo dessa acumulação, que está aí a 25,80. Deixa eu ver aqui, 25,90. 25,89 na verdade, né? 25,90. Eu acho que a 25,50, se nós tivermos um fechamento aí até acima desse topo aqui do começo de março, que foi 25,30, um bom fechamento acima de 25,30 confirma essa análise. Mas, por outro lado, se nós tivermos um fechamento abaixo de 23,10,
23,36, e especificamente se nós rompermos para baixo o fundo de fevereiro, que foi a 22,71, aí essa formação perde essa característica, ganha áreas de uma formação de topo dessa tendência de alta de médio prazo aqui, de outubro, aliás, de curto prazo, né, de outubro até janeiro. Para quem não sabe, curto, médio e longo prazo foram definidos pelo Charles Dow no começo do século passado. Ele definiu o curto prazo como sendo as oscilações que duravam meses, geralmente até uns 3, 4 meses. E longo prazo, médio prazo, oscilações de vários meses a alguns anos, 1, 2 anos. E longo prazo de mais de anos, de mais de 2 anos, assim, né? Muito bem. Então, Petrobras está indefinida para o curto prazo, até porque hoje nós tivemos uma espécie de reversão, depois desse movimento definido de terça e quarta-feira, nós tivemos um engolfo. Isso sugere que nós vamos testar aí no curto prazo esse suporte, próximo suporte a 23,50. Então é esperar para ver como vai se desenrolar essa acumulação. Se nós estivéssemos com um viés de alta no Bovespa como um todo, eu confesso que eu estaria visualizando isso aqui como uma grande possibilidade que essa reta de resistência seria rompida. Mas como nós não estamos, eu prefiro estar mais, puxar mais para o campo indefinido dessa acumulação. Mas vamos ver. O eventual rompimento dessa acumulação, eu acho que daria possibilidades de trade, sim, porque nós aí teremos que, nós temos que pensar em termos de, nós temos aqui, acho que o objetivo seria no rompimento, pelo menos essa última perna aqui, que foi parecida com a penúltima perna, né? Então nós projetaríamos para 28, que é onde nós temos aí uma resistência muito importante em Petrobras. 28 são esses topos aqui que aconteceram em 2010 e 2011, e mais 2 fundos que aconteceram, um em 2009 e outro em 2010. Veja, fundo, esses topos todos aqui. Então esse seria o objetivo do rompimento dessa acumulação. Para quem acha que Petrobras vai subir, eu recomendaria vocês ficarem de olho no que vai acontecer no teste desses suportes aqui, ou dessa pequena retinha suporte. Se nós tivermos alguma reversão por aqui, aí especificamente aqui próximo dos 23,50, se nós tivermos uma reversão para cima aqui, eu acho que aí nós teremos uma boa indicação de compra com stop logo abaixo desse fundo aqui, né? Agora, se os preços eventualmente, como eu disse, romperem esse suporte a 23,50 e vierem aqui testar esse fundo, aí eu já não, e tiverem uma reversão aqui, aí eu já não me animaria tanto, porque daí essa acumulação passaria a ter característica de triângulo descendente, tá? Que é algo que pode, algo para que pode evoluir, né? Esse processo. Se a gente tiver uma coisa assim, futuramente o nosso triângulo, nosso pretenso triângulo simétrico terá virado um triângulo descendente, terá revertido os preços com o rompimento aí dos 23. Mas se nós tivermos se nós tivermos, por outro lado, uma reversão aqui nos 23,50, aí sim estará sendo mantida a característica de triângulo simétrico dessa acumulação, né? Eu acho que o que dá para a gente se basear agora, nesse momento aí de muitas indefinições, mercados subindo, mas sem muito ímpeto, e justamente a gente se basear nas figuras gráficas, tá? Então vamos lá, Vale do Rio Doce.
continuo visualizando essa acumulação como uma acumulação que deverá dar continuidade a esse movimento de baixa. Acho que nós temos isso, depois isso, ou seja, um movimento de baixa, depois uma lateralização que deve resultar nos preços voltando a cair, fazendo mais um movimento desses para baixo. Se isso acontecer, aí esse processo todo aqui, eu acho que passaria a ser muito mais encarado como uma formação de topo, que é o que eu acho que ele vai provar ser. Vocês vejam como está difícil a análise dos mercados, né? É uma lateralização aqui. Vale do Rio Doce está nessa lateralização desde março de 2011. Quer dizer, nós estamos há um ano nesse processo de lateralização, que depois, a um dia no futuro, nós vamos chamar de alguma coisa, talvez, possivelmente um triângulo simétrico, né? É o que eu estou achando agora. No processo de alta recente, vale também, depois da alta espetacular de terça-feira, em que subiu em torno de 4,7%, ele teve um harami e hoje um candle de indefinição. E isso tudo meio que com um viés assim de arrasto no sentido do movimento, que não é bom, denota a perda de força desse movimento. E me leva a crer que eventualmente esse grande gap aí, essa grande euforia, tenha sido talvez somente para efeito de preencher o gap aberto no dia 6 de março. Não é? Vamos ver. O mercado de vale caindo, eu acho que nós podemos pensar em operações de venda nessa semana próxima. Se nós tivermos uma reversão dramática após o fechamento desse gap aqui, desse tipo, eu acho que dá para arriscar uma posição de venda com stop aqui em cima, né? Vender por aqui e objetivo aqui embaixo no suporte a 34,50. Mas para cima, minha gente, eu acho que é muito difícil, porque a gente tem vários níveis de resistência aqui. Quer dizer, isso aqui não é um ativo para se pensar em operar na compra. Nós temos resistência a 44, a 45, a 46, a 47. Então, você não pode ter você não tem uma projeção assim que te dê condições de ter uma relação lucro-prejuízo satisfatória, tá? Então, ficar longe de vale na compra e, eventualmente, se tivermos uma reversão esses dias, eu acho que dá para pensar na venda. Felipe? Um M de Maria. 3. Eduardo e Mônica nos perguntam. Olá, Eduardo. CREM 3. Kremer. Cheiro de reversão esse CREM, hein? Bom, acho que fora o fato de que nós rompemos o topo principal, que é um fator técnico a se considerar, nós temos que agora analisar esse rompimento e essa queda pós-rompimento. Primeiro, o rompimento já foi um pouco ele foi um pouco meia boca, não é? Porque, na verdade, antes do rompimento, nós tivemos um baita de um shooting star. O mercado subiu num dia que foi o dia 8 de março, os preços chegaram a subir 13% e fechar com uma alta de, então, de 2,4%. Aí no dia seguinte eles subiram mais 4,4%, mas no outro dia caíram 4,8%. Então eu acho que não dá para a gente dizer que esse nível foi rompido, embora parecesse aqui de longe que ele tinha sido rompido por causa dessa grande sombra superior aqui. Então não dá para dizer que o mercado, que
que esse nível foi rompido, e em sendo assim, o evento técnico mais importante, na minha opinião, é esse grande shooting star, estrela cadente, essa grande sombra superior, o fechamento na mínima do dia, e embora os candles após ele tenham sido todos brancos, com fechamentos acima da abertura, eu acho que eles ainda não desconfirmaram, não anularam a importância desse shooting star. Não acho que os preços rompem esse nível antes de uma correção mais acentuada. Mas vamos ter que esperar para ver, não vejo operações aí para serem feitas. A não ser talvez um rompimento agora nessa próxima semana de R$20. Um bom rompimento acima de R$20, aí sim eu acho que confirmaria o rompimento do topo histórico, tá? Se nós tivermos os preços fechando acima de 20 essa semana, confirmaria o topo histórico, e aí você poderia pensar numa projeção mais acentuada. Olha, eu estou medindo aqui as pernas desse ativo. Tem uma perna aqui, tem outra perna aqui muito parecida. Estou projetando essa perna a partir daqui, ou seja, um objetivo bem conservador até. Então você teria um objetivo aqui a 24 e estaria comprando aqui com stop aqui abaixo. Acho que você teria aí um 3-1, né? Quem for mais arrojado pode pensar em comprar acima de 19,55, que foi o topo de ontem. Aí sim você tem uma situação de potencial de lucro 4 vezes, pelo menos, maior do que potencial de prejuízo. Isso aí, Felipe. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos responder essas 6 perguntas então. Ótimo. Dentro delas, a última vai ser dólar, do Júlio Castro, então. Que foi a última pedida. Diga. Então a próxima é Risco Brasil. Ike Batista pergunta. E ele diz que ele está fazendo uma formação que o Alan Farley chama de Adão e Eva, que eu desconheço. Mas enfim, Risco Brasil. Também desconheço. Então, nós falamos do Risco Brasil, né? A semana, acho que foi ele mesmo que solicitou uma análise. Nós vimos que esse nível de suporte tinha sido rompido, isso era importante. Ele agora tornou-se um nível de resistência, que é aqui o 1,90, 190 basis points, e isso projetava 150 basis points, 150, 145 pontos base. E acho que é isso que está acontecendo, os preços estão vindo aqui para esse nível que é o fundo histórico do... Não é o fundo histórico é 2007. 2007, vamos ver quanto foi o Risco Brasil. Logo anterior à crise do subprime, quando o risco subiu, né? O valor mais baixo, fechamento mais baixo, foi dia 23 de maio de 2007. Coincide com o topo da Bolsa, né? Topo da Bolsa é o menor risco Brasil. Isso foi a 135, o mercado chegou a bater 135 pontos base da taxa de juros. Apenas, né, acima da taxa de juros, que é o que mede esse risco. Hoje nós aí ensaiamos uma reação, o mercado ensaiou uma reação, mas fechou na mínima do dia, então está nos conformes, estamos indo para 150, 145 basis points. Felipe. Perdão. Aqui, próxima pergunta é BRTO4 do Rodolfo. Rodolfo, vamos lá. BRTO4, Brasil Telecom, PN. Eu vejo esse processo como uma formação de topo.
Vejo esse processo aqui como um grande retângulo e vejo esse processo como uma acumulação dentro de um retângulo que deve resultar no rompimento dos 10 com os preços caindo para 6. Vamos ver aqui no curto prazo. Essa reta não tinha que estar mais aqui, porque é uma pretensa reta. Acho que a formação está muito bem definida aqui. E acho que quando nós tivermos o rompimento dessa reta, eu acho que isso aí é o alerta para a gente pensar em assumir uma posição de venda aqui. O rompimento dessa reta, eu quero crer que vai motivar o rompimento do suporte a 10, com os preços caindo para esse fundo aqui a 6. Talvez, por precaução, a gente possa esperar rompimento dessa reta de suporte, essa pequena reta de suporte, e depois a formação de uma bandeira de baixa. E aí a gente rompe, ou melhor, desculpe, a gente vende no rompimento da bandeira, com o objetivo cá embaixo e stop logo acima da bandeira. E de uma maneira mais arrojada, você poderia pensar em vender no rompimento dessa reta. E mais arrojada ainda, se os preços, por exemplo, continuarem no que eu acho que é agora uma pequena deriva, se os preços continuarem nesse processo, de repente até se ensaiarem romper a reta, depois tivermos uma reversão, aí eu acho que dá para pensar em vender aqui com stop logo acima do máximo, né? E aí a gente poderia usar esses dois topos aqui do final de outubro como uma proteção a mais para o stop, porque o objetivo estaria bem lá embaixo. Então esse é um trade a se pensar. Agora, na parte da compra, seria preciso um bom rompimento acima de 12,30 para que o mercado então escapasse dessa acumulação e aí fosse buscar, seu próximo objetivo seria 14,40, que é essa projeção do que então nós chamaríamos de formação de fundo, né? Mas acho que não, acho que está muito claro para mim, movimento definido e lateralização, nós devemos ter um outro movimento igual ao movimento definido anterior, tá? Isso aí, Felipe. Fala, Felipe. Ambev é MBV4. O Lucas Aguiar pergunta, inclusive ele nos informa aqui que a Ambev ultrapassou o Vale em valor de mercado. Uau! Tudo bem, Ambev. Ambev está navegando em mares nunca antes navegados. Vejam só, isso aqui é o topo do subprime. Ambev deixou de passagem o topo do subprime, está 200% acima do topo do subprime. E do fundo do subprime, ela está em torno de 462% acima. Subiu muito, muito rápido e está na sua tendência de alta que vai terminar, que vai acabar quando terminar, não é? Esse nos parece ser um movimento impulsivo, a gente poderia tentar ver quantos movimentos a gente tem aqui. Eu acho que isso é um primeiro movimento. Dentro dessa onda impulsiva, isso aqui é seria um segundo movimento, acho que está claro isso. Foi bem menor do que esse outro. E esse movimento atual já tem a amplitude desse último movimento. Então, eu acho que eventualmente a gente pode ter contado aí 1, 2, 3, 4, 5, o mercado estaria pronto para corrigir. Já deu uma pequena indicação nesse sentido, que foi o movimento de hoje, né? Ontem ele deixou um candle de indefinição, um doji, hoje teve uma abertura em gap, fechamento próximo das mínimas do dia, mas nada dramático. Então, para quem está comprado nisso, eu acho que não dá para pensar em compra, não dá para pensar em venda, e para quem está comprado é ficar de olho no intraday para administrar os stops, né?
Estou aqui com o gráfico intraday de 15 minutos de Ambev agora. E podemos pensar em ver se temos um evento aqui que é essa reta. Eu acho que dá para pensar em colocar o stop embaixo. Seria pela regra do método com stop, nós teríamos colocado o stop abaixo desse fundo da abertura do dia 12. E já que nós vamos colocar nesse fundo, nós aproveitamos esse fundinho dessa bandeira aqui, que vem a ser exatamente, o mínimo é 72,62. Então colocar o stop de Ambev, para quem está comprado, abaixo de 72,62, aí para os 72,58, por exemplo, como sugestão. Esse nível estaria, eu acho que protegendo o stop dessa reta de suporte também, que se rompida aí mostraria uma correção mais acentuada, né? Mas sem possibilidade de pensar em fazer operações de compra e venda, por enquanto pelo menos. Felipe. Sub 4 do Guilherme. Ok, YouTube 4. Guilherme. YouTube tem essa reta aqui que é desde 1900 e nada, né? Ela vem desde 1995, vários pontos na reta. Eu ainda acredito que nós tivemos um rompimento dessa reta e os preços estão aí se arrastando para cima, no que eu acho que é uma grande deriva. E no momento acho que nós temos uma outra deriva dentro da deriva. Ó, veja o movimento definido que nós tivemos e aqui os preços se arrastando no sentido da tendência. Então, embora hoje o mercado tenha fechado, também devo dizer que isso eventualmente pode com o fechamento de hoje, né, isso pode reverter para talvez uma flâmula de alta. Vamos ver, mas como eu vou mostrar aqui, ó, eu vou transformar isso em gráfico semanal para vocês verem parâmetros. Vamos começar isso aqui em 1994 para ficar mais decente. E aí no gráfico semanal eu acho que fica mais claro. A semana, esse último candle não acabou ainda, né? Mas eu acho que fica mais claro. Nem tanto, né? Vamos ver se no gráfico mensal também não fica. Bem, os preços estão aí muito próximos do topo histórico e por baixo dessa reta suporte de longo prazo. Razão pela qual eu acho que não dá nem para pensar em comprar a ação do Banco Itaú. E acho que, por outro lado, dá sim para a gente ficar de olho para ver se nós não vamos ter aí alguma reversão importante, porque uma reversão nesses níveis, minha gente, eu acho que aí é séria, né? Eu acho que pode estar mostrando aí um topo mais importante. Mas aqui no gráfico diário eu vejo isso aqui como sendo um processo de deriva. Os preços estão se arrastando após esse movimento mais definido, né? Mas está difícil, não tem nada muito conclusivo. Vamos ver se quem sabe semana que vem a gente já tem alguma coisa um pouco mais conclusiva, né? Que eu acho que só poderá ser para baixo, quer dizer, em termos de ser ou não conclusiva. Veja que nós temos resistência importante aqui também, nesse nível atual. Temos esse topo de janeiro de 2011, que muito próximo de um topo de abril de 2011. E também em dezembro de 2010. E nós estamos exatamente lá. Essa região aí entre 38 e 39. Tá? Então vamos esperar ver o que acontece. Um fechamento acima de 39 eu acho que projetaria os preços para uma alta mais firme. E por outro lado, um fechamento abaixo de 37 seria meio que já quase que uma pá de cal. Fechamento abaixo de 36 é pá de cal no sentido de que é uma deriva e os preços devem sofrer uma correção mais acentuada aí para os 33, 34, 33.
Felipe. A próxima pergunta é ENBR3, Embraer. Não, é Energias Brasil, sempre confundo. Energias Brasil. Em mais de um quadrantes navegados, acabou de romper uma resistência e como é? Vai ou não vai? Ele tá, não vai, fez que vai e hoje não foi. Vamos ver se amanhã confirma, porque hoje, minha gente, nós temos um engolfo num lugar onde não era para estar acontecendo engolfo, tá? Não fechou na mínima do dia, mas um fechamento acima de 42 configuraria um bull trap. Para isso, eu entendo que seria muito baixista. A pá de cal é um fechamento abaixo de 40 e 80. Aí configuraria totalmente isso como sendo um bull trap, uma armadilha para os comprados, que eu considero a mais importante indicação técnica, e nós teríamos uma grande possibilidade de estar vendo um topo principal aqui. Por outro lado, se os preços evoluírem para uma bandeira de alta, aí eu acho que a gente pode até ter uma indicação boa de compra no rompimento da bandeira. Mas não acredito, porque acho que essa formação de reversão aqui é poderosa. Até porque nós já tivemos uma outra formação, né? Os preços romperam uma vez esse topo aqui de janeiro a 42, entraram para dentro, foi um falso bull trap aqui, e agora os preços tentaram escapar de novo e se dão outro, minha gente. Lembrem-se que as indicações de análise técnica são cumulativas, tá? Elas acontecem e a gente vai arquivando elas no nosso arquivo. Quanto mais indicações acontecerem, mais a gente deve confiar nessas novas indicações. Felipe. Agora a última, que é dólar, pedida pelo Júlio Castro. Júlio Castro, como está? Júlio, eu vejo isso aqui como um grande triângulo que vai dar continuidade a esse movimento de alta. Acho que isso aqui vai resultar nisso. No curto prazo, nós vamos ter que esperar um pouco para ver se essa formação evolui para um triângulo, uma bandeira, perdão. Ótimo, né? Se fizer isso, porque daí nós vamos classificar isso aqui como uma bandeira, e aí no rompimento disso a gente compra com o stop logo abaixo desse nível. Acho que vale a pena olhar o futuro, pai. Que tem vamos ver o futuro também, Tá aqui, dólar, pá. Nós temos uma reta de resistência que vem lá de longe. E aí no futuro, eu acho que na verdade nós vamos chamar isso aqui de um grande bandeirão. Também é uma espécie de triângulo, né? Fazer mais um bandeirão de alta. Vamos ver se a gente puser ele mensal, como dá para visualizar mais, ó. Nesses termos, né? Ó, isso aqui parece uma bandeira de alta. E escapulindo dessa bandeira aqui é a nossa indicação de compra. E aqui no curto prazo é a mesma coisa, né? Nós tivemos essa alta aí dramática do começo de março, e para a alegria do nosso ministro do Planejamento, da Fazenda, aliás, e se continuar evoluindo para uma bandeira, eu acho que nós vamos ter uma boa indicação de compra. Aí compramos no rompimento da bandeira, com stop logo abaixo da bandeira. Tá? E o objetivo, eu acho que nós podemos pensar em R$2. Então é isso por hoje, minha gente. Desculpem a nossa pressa, a gente está aí com um compromisso, e espero vê-los de novo na semana que vem. Muito obrigado, boa noite.